Então, qual a importância? Perceber o sentido de dividir as palavras em pequenas partes que apresentam significados, ou seja, morfemas. Os morfemas são essas partículas pequenininhas que eu falei, que é o radical, a vogal temática, a desinência e os afixos, a gente chama de morfema. Então, estrutura do substantivo. Vamos começar pelo radical. Radical é a parte da palavra que guarda sua significação essencial. A ele se unem os outros morfemas. Então, a parte principal da palavra é o radical. É dela é nela, né, que a gente vai unir, a ela nós vamos unir os outros morfemas, né, as outras partículas que vão dar o sentido completo daquela palavra. Então, por exemplo, livro. O radical de livro é livre, L-I-V-R. E esse O aqui não não faz parte do radical, tá? O radical é somente até a letra R. Por quê? Juntando outros morfemas a esse radical, eu formo novas palavras. Então, nesse caso aqui, o O é a vogal temática, é que vai dar o tema de livro. Eu sei que é livro porque eu tenho esse O aqui no final que me dá o tema dessa palavra. Se eu unir outros morfemas a esse radical, eu vou formando novas palavras. Então, por exemplo, se eu acrescento o final eiro, eu tenho livreiro, área, eu tenho livraria, inho, tenho livrinho, os, tenho livros, entendeu? Então, livro é o substantivo primitivo, livre é o radical. Então, desse substantivo primitivo, dependendo da desinência ou do afixo, do prefixo, que eu unir a esse radical, eu formo um substantivo derivado, tá? Então, eu formo outros substantivos a partir desse substantivo primitivo, fazendo essa modificação nesse radical, ou seja, incluindo novos morfemas que vão gerando, né, outras palavras. Então, quando duas palavras têm o mesmo radical, elas são chamadas de cognatas. Então, por exemplo, livraria e livro têm o mesmo radical, então são palavras cognatas, tá? Eu mudei o que? Só a parte final que eu acrescentei ali, aquele radical foi que foi transformado, foi acrescentado, né? E aí eu formo uma nova palavra. Então eu chamo isso de palavras cognatas, quando elas têm o mesmo radical. O que é a vogal temática? Vogal temática é aquela vogal que acompanha o radical para tornar completo o sentido da palavra ou para antecipar possíveis desinências, tá? As vogais temáticas são somente essas, A, E e O, tá? A, E, O, são as vogais temáticas. I não é vogal temática, U também não é vogal temática. E para que eu uso a vogal temática? Para dar o tema daquela palavra, né? E também para acrescentar novas desinências, porque, por exemplo, livro, se eu fosse acrescentar a desinência do S plural para colocar essa palavra, para dizer que é mais de um livro, eu não poderia lançar esse S depois do R. A língua portuguesa não aceita isso. Então eu preciso desse O, dessa vogal que dá o tema da palavra, para acrescentar esse S, que aí vai virar livros, tá? Eu tenho casa. O radical de casa vai até o S, cas. Esse A é vogal temática, tá? Por quê? Ela vai dar o tema da palavra casa, tá? E também me auxilia para unir novas desinências. Gole, por exemplo. Na palavra gole, gol é o radical. Eu vou acrescentar a vogal temática E para fazer o tema gole, tá? E se eu quiser acrescentar outros radicais, outros morfemas a essa palavra, eu vou até o gol e acrescento novos morfemas que vão dar significado a novas palavras. Por exemplo, golinho, né? Eu dei um golinho no café, ou dei um golinho de café, tá? Então, a palavra, o radical vai até gol, esse inho aí, ele representa o quê? O diminutivo. Então, gol com inho, com esse sufixo inho, faz golinho, tá? O radical é gol e o sufixo inho vai fazer golinho. Mas para saber que é gole, eu preciso desse E, que é a vogal temática, para formar o tema gole,
tá? Se tiver difícil, vocês podem me interpelar, tá? Então, olha, livre mais o, né? Mais a vogal temática o, eu tenho livro. Então, livro é o tema. Livro não é radical. Livro é o tema. O radical é livre. Casa é o tema. Casa não é radical, é tema. Então, o radical de casa é cas, porque o A é vogal temática. Gole é o tema. Então, o gole não é o radical é gol. E acrescento a vogal temática E, forma o tema gole, tá? Observação. Nem todo substantivo carrega vogal temática. Nem todos têm vogal temática. Os termos oxítonos. Então, quais palavras não têm vogal temática, né? Quais substantivos não possuem uma vogal temática? Os termos oxítonos são aqueles termos que terminam com uma vogal tônica, né? Quando a última sílaba é a mais forte. E aqueles terminados em consoante, né? Esses não apresentam vogal temática. Deste modo, a palavra inteira comporta a estrutura do radical. Então, aqui em cima eu disse, olha, que casa ou livro, o radical não é a palavra livro, é a vogal temática. O radical é livre. Mas se a vogal é tônica, se a última sílaba é tônica, ou a minha palavra termina em consoante, então a estrutura inteira da palavra é o radical. Então, por exemplo, ônibus não termina com S, S é consoante. Então, ônibus não tem vogal temática, porque ela termina com S, é uma consoante, então a palavra inteira é o radical. Lápis, jacaré. Jacaré é oxítona, porque a última sílaba é tônica. Então, a palavra inteira é o radical. Picolé, mesma coisa, a palavra inteira é o radical, não tem vogal temática. Por quê? Porque é uma palavra oxítona, é a palavra que tem a última sílaba mais forte. Flor é o radical completo, por quê? Termina com R, R é uma consoante, então eu sei que flor é o radical completo, tá? Palavras que não possuem vogal temática e consequente tema são chamadas de atemática, tá? Então, se ela não tem uma vogal temática, consequentemente ela não vai ter um tema. Então, nós chamamos essas palavras de atemática. Essas palavras possuem de forma completa seu sentido, sem necessidade de uma vogal temática para completar o sentido. Desinência de gênero. Como a gente viu, né, nos casos das flexões. Desinência de gênero é a que indica a variação de um substantivo do gênero masculino para o feminino e vice-versa. Então, por exemplo, menino, né? Menino, radical vai até o N, tá? Olha aqui, termina com a vogal O. Então, eu não sei que as vogais temáticas são A, E e O. Então, terminou com a vogal O, eu já sei que esse O é vogal temática e menino só vai até o N, esse último N aqui, menino, tá? Então, eu quero transformar menino em menina, né? Fazer a desinência de gênero, eu tiro a vogal temática O e coloco a desinência de gênero feminino A, tá bom? Mesma coisa com gato e gata, né? Terminou com O, eu já sei que é A, E e O, que são vogais temáticas. Terminou com O, é vogal temática. Então, qual é o radical? O radical é gat, tá? Agora eu quero passar isso para o feminino, eu tiro a vogal temática O e lanço a desinência de gênero feminino A no final desse radical, acrescento ao final do radical e transformo em gata. Então, se tornou um gênero feminino. Juiz. Juiz termina com Z. Juiz tem vogal temática, perdão. Juiz tem vogal temática? Não tem. Por quê? Porque termina com consoante. Então, a palavra inteira, juiz, é o radical, é o próprio radical. E quando eu quero passar para o feminino, eu simplesmente acrescento o A, né? Que é a desinência feminina, é a desinência de gênero feminino, tá?
Então, juiz não tem tema, não tem vogal temática, eu simplesmente acrescento o A para fazer aí a desinência de gênero feminino. Coletor, né? Aqui está trocado. Coletor. Coletor termina com R. R é consoante. Se R é consoante, então coletor não tem tema, não tem vogal temática, é uma palavra atemática. Então, para passar para o feminino, eu lanço, né, a desinência de gênero feminino A no final e vai virar coletora. Então, alguns substantivos sofrem variação de gênero. Alguns substantivos não sofrem variação de gênero, por isso não possuem tal desinência, como no exemplo das palavras mesa, casa, lápis. Por exemplo, casa. Casa é uma palavra feminina, não existe o masculino de casa, tá? Então, se casa é uma palavra feminina, não existe um masculino para ela, esse A aqui, ele não configura, ele não significa uma desinência de gênero feminino. Ele é uma vogal temática, tá? Mesa. Mesa, o mes é o radical e o A é a vogal temática. Por quê? Não existe o meso, né? Não existe a palavra mesa no masculino. Só existe a palavra mesa feminino. Então, esse A não é uma desinência de gênero feminino, é uma vogal temática. Mesma coisa com casa e a mesma coisa com lápis. Lápis, a palavra inteira é o radical, porque termina com a consoante S. Então, não existe feminino de lápis, né? É o lápis, não existe a palavra a lápis, né? Só existe o lápis. Então, eu não tenho vogal temática, elas são matemáticas, né? E não possui desinência de gênero feminino. Então, não acrescento nada aqui, porque é uma palavra naturalmente masculina, por sua natureza masculina. Desinência de número é a que indica a variação de um substantivo do singular para o plural, onde a gente acrescenta o S final, né? Exemplo, picolé. Picolé, a palavra inteira é o radical, porque termina com a oxítona, com a última sílaba mais forte. Então, eu quero passar para o plural, simplesmente acrescento S, tá? Picolés. Nesse casas aqui, né? Casas, o radical vai até cas, vai até o cas. Então, para que eu coloque casa no plural, eu preciso ter a vogal temática A e acrescentar o S plural, tá? Que é a desinência de número. Meninos. Meninos, já aprendi que vai até o N. Por quê? Porque o O é vogal temática. Então, eu tenho o radical menin, acrescento a vogal temática O e o S plural. Eu preciso dessa vogal temática O para acrescentar o S plural, tá bom? A desinência de número. Martelos. Martelos. Até onde que vai o radical? Até o L, martel. O é vogal temática, né? E o S eu acrescento, porque eu quero colocar essa palavra no plural, eu acrescento a desinência de número S. E aí, como é que eu sei que tem vogal temática ou não tem vogal temática, né? Primeiro, é vogal temática somente quando é A, E e O. E quando é desinência de número, de gênero? Quando existe a possibilidade de se passar aquela palavra para o gênero feminino ou masculino, tá? E quando não é vogal temática? Quando ela é toda ela radical? Quando termina com sílabas tônicas, né, com as oxítonas, ou quando termina com a consoante. E eu também verifico o fato de que aquela palavra não sofre variação, tá bom? Não sofre nenhum tipo de flexão. Então, alguns substantivos não possuem variação de número e por isso não possui tal desinência, como nos casos, como a gente já viu, né, na flexão do substantivo. Lápis, ônibus, óculos, porque são palavras que na sua estrutura elas já são pluralizadas, tá bom? Elas já são escritas naturalmente no plural. Substantivos terminados em R ou Z, a vogal temática é utilizada para anteceder a desinência de número. A gente não falou que quando termina com consoante não tem vogal temática?
que nesse caso, quando termina com consoante, a palavra toda é o radical, a gente tem uma observação aqui, a gente tem, né, uma exceção. No caso, não que seja uma exceção, mas que para a gente transformar essas palavras, flexioná-las para o plural, eu vou precisar de uma vogal temática. A vogal temática E, acrescentar depois do R ou do Z, e só depois de acrescentar esse E é que eu vou lançar o S plural, tá? Então, placar, para eu passar essa palavra plural, eu vou ter que escrever placares, tá? Então, o radical é até placar, esse E é a vogal temática e o S é o plural. Então, eu preciso da vogal temática nos casos de R e Z para colocar, então, a desinência de número, que é o S plural, tá? Narizes termina com Z, eu preciso da vogal temática E para poder acrescentar o S plural. Sem SE, eu não conseguiria transformar essa palavra, né, flexionar essa palavra para o plural.